Fala pessoal, estamos ao vivo via Facebook. Um grande abraço aí a todos que estão na nossa audiência, tanto aqui pelo Face, quanto também pela Rádio Palermo. Aliás, a rádio está bem bacana para você ouvir. Só digitar aí www.radiopalermo.com.br e conferir a nossa super programação, falando de empreendedorismo, falando de várias ações importantes no mundo do entretenimento e no mundo do rádio, né? Então é muito bacana ter você aqui junto com a gente. Esperando aqui alguns convidados para a gente conectar via Facebook. E quem estiver já nos acompanhando, manda aí o seu alô e da onde você está falando, né? Eu estou falando aqui de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e vocês estão aí nos acompanhando via Face, da onde manda seu alô e também da onde você está falando. Inicialmente a gente ia fazer uma live pelo Facebook, pelo Instagram, aliás, mas não sei por que não está conectando lá no Face. Então a gente vai tentar agora fazer essa live aqui pelo Face com o Roberto Ravagnani. Silvia Araújo, obrigado aí, Silvia. Precisamos fazer uma live também, hein? Conversar mais aí sobre as nossas parcerias. Um abraço aí para você. Tenho visto as suas atividades, muito bacana. Deixa o site aí, ó, se quiser deixar o site aí nos nossos comentários do seu instituto. Vamos ver quem mais está aqui. Danilo Teixeira também está com a gente. Valeu aí, Danilão. Obrigado pela audiência. Aliás, já marcamos a live lá com o Ricardo, né, o ator. Em breve, semana que vem, a gente vai fazer uma live com ele falando aí como é que a pandemia impactou o ramo de cultural, né, de entretenimento, somente aqui em São Paulo. Estou esperando a conexão aqui com o Roberto Ravagnani, que é ator, que é palestrante, que é radialista, tem um trabalho bem bacana, não só em São Paulo, mas no Brasil. E daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre o trabalho dele, como é que está sendo aí desenvolver esse trabalho aqui durante o período da pandemia, né? Então daqui a pouquinho, vamos lá, conectando aí com o Roberto. Deixa eu mandar o convite aqui. Vamos lá. Solicitar para participar da sua transmissão. Tá ok. Vamos ver agora. Roberto, não tá aparecendo aqui a opção de convidar, né? Não sei se é a sua configuração aí. Vamos ver. Enquanto isso, gente, vão acessando lá a Rádio Palermo, www.radiopalermo.com.br. Vocês vão conferindo aí a nossa programação. A gente tem temas de empreendedorismo, temas de empreendedorismo social e feminino também. A gente tem ali produtores culturais, tem uma série de profissionais do Brasil todo que estão ali colocando à disposição de todos os nossos ouvintes da Rádio Palermo o seu material, o seu conteúdo, mas principalmente também o seu serviço, né? É uma forma aí de unir as pessoas neste tempo aí de pandemia, muita gente quebrando, muita gente fechando, e a internet está sendo aí um dos resultados, né, para que as pessoas continuem mantendo aí os seus negócios, né? Mandar um abraço aqui para Ana Cleudes, valeu, Ana. Eduardo Vela também está com a gente. Eduardo aí, grande professor de educação física, grande empreendedor social, sempre fazendo aí
campanhas sociais aqui na cidade de Guarulhos. Valeu aí pela audiência de todos vocês. E a rádio está à disposição, viu? Você que está chegando agora, radiopalermo.com.br, para você conhecer mais desta programação, onde a gente tem um repertório vasto ali de comunicadores, de profissionais que estão divulgando o seu trabalho. Então, se você pensou um dia ter programa de rádio, pensou um dia ter programa só seu, né, para falar numa emissora, está aí à disposição a nossa programação e o nosso espaço na Rádio Palermo. Digite aí www.radiopalermo.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai conectar com o Roberto Ravagnani. Ravagnani, que é fera demais em palestras, nessa questão do terceiro setor, é um excelente palestrante, fora de série, muito conceituado, um excelente radialista, né? Nem se fala das suas vertentes aí no ramo da comunicação. E daqui a pouquinho a gente vai conectar com ele e conversar mais sobre o trabalho que ele vem realizando aí por todo o Brasil. Estou tentando convidá-lo aqui, vamos ver. Vamos ver se vai agora. Vou digitar aqui. A Elaine mandando mensagem, valeu aí também pela audiência. Como é que vocês estão aí? Já voltaram a trabalhar? Ou ainda está em home office, né? Ontem eu estive em São Paulo, na Vila Mariana. A cidade está fervendo, né? O metrôzão tá fervendo. A questão lá de 1,5 metro não existe mais, né? Nem ônibus, não tem como também, né? Roberto, não estou conseguindo te mandar convite, cara. Aparece vários nomes aqui com a possibilidade de convidar, mas você não aparece. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver agora. Então, muita gente já voltando às suas atividades, né? Só os shoppings em horários alternativos. E com a questão das escolas ainda parada, o fluxo é menor, né, em alguns horários. Mas muita gente já está lá no metrô, ônibus, e não tem como fazer o distanciamento social, né? Aquele 1,5 metro, 2 metros, não tem como, né? Elaine Cristina aqui, oi, tudo bem? Boa tarde, estou no trabalho, não paramos. É verdade, alguns setores não tiveram essa opção. Opa, agora sim, Roberto, mandando aí, ó, adicionar. E rádio também não parou, né? Alguns estão em home office, mas eu também não parei. Peguei férias em maio. Vamos lá, nos estúdios. Opa, boa tarde, Roberto. Boa tarde, rapaz. Esse negócio de tecnologia, às vezes, dá um certo trabalho pra gente, né? E interessante que é sempre na última hora, né, que dá esse trabalho. Exato, lógico. É para dar emoção, né? Isso, a gente tinha combinado pelo Instagram. Aí eu estou tentando acessar o Instagram desde as 4h30 da tarde e só dá ali verificando conexão. E aí tivemos que migrar aqui para o bom e velho Facebook. Como é que você está, cara? Como é que está essa questão aí de quarentena para você? Rapaz, quarentena não é bom, né? Isso posso garantir para você que não é bom. Mas estamos obviamente, estamos aí cumprindo a quarentena conforme determinações, né? Estamos o mais recluso possível. Uma boa tarde para todo mundo que está aí, está esperando por aí, né? Nem falei boa tarde. Obrigado, Cláudio, pela possibilidade Valeu. de a gente fazer esse bate-papo. Então, assim, quarentena, ficando o máximo possível em casa, realmente cumprindo quarentena, saindo o estritamente necessário e quando sai também com toda a paramentação necessária, porque realmente assim, o que tem mais importante na nossa vida é a saúde, né? Se a gente não cuidar, então não tem jeito, Sim. tem que cuidar. E é o que nós estamos fazendo, nossa família está aqui, né?
Para quem não sabe, não sei nem se você está sabendo, né, Cláudio, mas eu moro aqui na cidade de Tremembé agora, no interior paulista. Estou aqui no interior, então estou um pouco mais tranquilinho aqui. Tremembé é o que? Região aí do Vale do Paraíba, é isso? Vale do Paraíba, exatamente. É pertinho do lado da cidade de Taubaté. Bem do lado, colado com Taubaté. Então, tanto que assim, não tem nem divisa de município entre um e outro, você passa de um para o outro, você nem percebe que passou. Entendeu? É tipo São Paulo Guarulhos, mesma coisa. Sim. Então, cara, eu te conheci... Então, aqui... Pode falar. Pode falar. Continue. Eu te conheci, acho que em 2002, 2003, que vocês começaram o programa na rádio, você e o Felipe, na época com o canto Cidadão. Aliás, tem uma particularidade, não sei se você está ouvindo batida aqui, o vizinho de cima está em obra. Fica tranquilo. Está em obras, perfeito. Ótimo. E tem uma particularidade com você e o Felipe Melo, porque o primeiro spot que eu gravei foi para a Cambras, que patrocinava na época o seu programa, né? Eu tinha terminado de fazer o curso de locução, e aí o primeiro spot que eu gravei foi o da Cambras para o canto Cidadão. Bom, hoje você está com um trabalho solo, isso? Conta um pouco aí pra gente. Isso, exatamente. Eu fiquei 19 anos lá com o Canto Cidadão. Há 3 anos eu resolvi, primeiro, mudar de São Paulo, sair de São Paulo, mas me focar exatamente no que eu tinha mais desejo de fazer, que era trabalhar com a questão do advocacy para o trabalho voluntário. Então, hoje eu me especializei na questão do trabalho voluntário, tenho atuado aí tanto com empresas, quanto com organizações, quanto com o Estado, fazendo consultorias, como você disse, palestras também, movimentos, tudo nessa área de voluntariado. E tenho também migrado bastante na questão da comunicação, com rádio, continuo na Boa Nova, né? Faz 1 ano e pouco aí que eu voltei para Boa Nova, estou lá com um programa na Boa Nova, a Rede Boa Nova de rádio, que me acolheu lá atrás tão bem e agora volta a me acolher. Já também mando um abraço aí para o André Maroco, que me acolheu mais uma vez. Então, estou com um programa de rádio que hoje é distribuído aí não só para a Rede Boa Nova, mas hoje eu tenho mais de 50 emissoras que retransmitem o meu programa. Brasil, Portugal, Paraguai, Argentina, República Dominicana. Caramba! E, além do programa, que é um programa semanal, é um programete, né? É um programa bem pequenininho, mas só para fazer uma chamada efetivamente para a questão do terceiro setor do voluntariado. E também estou com um trabalho em jornal escrito. Né? Eu faço uma matéria por semana, hoje para 60 jornais brasileiros, na Espanha, Peru, República Dominicana, Cabo Verde e mais alguma coisa. Então, assim, tem um trabalho bem intenso nessa linha de comunicação também, para falar mais sobre o voluntariado. Cara, isso que eu tenho feito. Bacana, um baita trabalho. Todos os setores foram afetados com a pandemia e claro que a questão do voluntariado também. A gente vê, por exemplo, lá as casas André Luiz, que tiveram que suspender a ação dos voluntariados, né? Nem pai e mãe das crianças de lá podem ir visitar durante este período. Nessa sua experiência e nos contatos que você tem aí pelo mundo, como é que o pessoal está se virando aí com essa questão do voluntariado? Então, realmente, da mesma forma como outros setores, foi afetado bastante o trabalho voluntário. Principalmente aqueles que são focados na área da saúde, aqueles que eram focados na entrega ou no acolhimento de pessoas em situação de rua. Então, isso teve uma queda muito grande e muito abrupta, né? Então, foi muito forte isso. Mas, em contrapartida, outros setores de trabalho voluntário acabaram tendo um acréscimo de pessoas.
que foi o caso do trabalho voluntário online, ou seja, à distância. Era um trabalho que já existia, mas era um trabalho ainda muito incipiente, era muito pequeno, principalmente no Brasil, era muito pequeno. E com o advento da pandemia, o trabalho via digital, ou seja, online, ele teve um crescimento gigantesco, gigantesco. Eu acredito que ainda não saiu nenhuma pesquisa a esse respeito, mas eu acredito que vai haver um aumento do índice de trabalho voluntário para 2020, mesmo com a questão da pandemia. Mas, infelizmente, ao passar a pandemia, muita gente vai deixar o trabalho voluntário. Né? Que essa é uma das características do trabalho voluntário no Brasil. O brasileiro ele é muito solidário. Né? Ontem eu fui dar uma aula e estava falando exatamente sobre isso. O brasileiro é solidário, ou seja, aconteceu alguma coisa, ele vai ajudar, vai estender uma mão. Mas o brasileiro não gosta de ser um trabalhador voluntário porque exige compromisso. Sim. Né? Aquele compromisso periódico, não importa, uma vez por dezena, por quinzena, por mês, mas tem que ter um compromisso. Então é por isso que nós temos um baixo índice de trabalhadores voluntários no Brasil. Né? Mas eu acredito que muita gente que experimentou o trabalho voluntário através do digital, ou seja, através da experiência online, possa ficar logo depois dessa pandemia. Eu torço para isso, inclusive, para que fiquem, mas eu tenho certeza que não vai ser uma totalidade. Né? Mas o trabalho voluntário presencial só vai realmente retornar para dar uma aliviada nessa questão da pandemia, ou a hora que tiver um remédio mais efetivo, ou a questão da vacina realmente. Uma outra questão, Roberto, quando se fala em trabalho voluntário, você definiu bem essa questão aí de ser solidário e não ser voluntário, que é uma outra visão que se tem, eu não sei se em outros países também tem, ou eles têm uma compreensão melhor do que a nossa, que é essa coisa de quando fala em voluntário, tem que ser tudo de graça. Como é que se mantém essas estruturas voluntárias? Por exemplo, como é que você mantém aí o seu trabalho dentro deste setor? Existe algumas premissas da questão do trabalho voluntário. Então, assim, realmente, quando você presta o serviço voluntário, você não tem uma remuneração para isso, certo? Essa é a primeira e talvez a mais importante premissa do trabalho voluntário. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que ainda existem gestores de organizações sociais que acham que conseguem manter uma organização social somente com o trabalho voluntário. Então, isto eu não vou dizer que é impossível, porque o impossível não existe, né, para nós seres inteligentes, mas Sim. É muito difícil. É muito difícil, porque cada vez que você tem um problema dentro da organização, se você não tiver gente pronta para responder, imagina, por exemplo, a Casa André Luiz. A Casa André Luiz, para quem não conhece, gente, é uma cidade, né? Eu não sei quantas pessoas são atendidas, eu não tenho esse número lá, você deve ter isso, mas é muita gente que é atendida. E seria humanamente impossível você ter todo o atendimento feito por voluntários. Então, esse é o grande desafio. As pessoas imaginam que podem ter uma organização social. Vamos criar uma organização social. O Brasil é o país da ONG. Né? É triste falar isso, mas é uma verdade. Nós temos hoje 820 mil organizações sociais no Brasil. Nossa. É o maior, o país que tem mais organizações sociais no mundo. É muita organização social. Né? A gente pode comparar, por exemplo, com o México. O México, que é um país grande também, muito grande, é um país em desenvolvimento, da mesma forma que o nosso, tem os mesmos problemas, os mesmos conflitos. O México tem 40 mil organizações sociais. Né? Então, é uma distância gigantesca. Então, o Brasil é o país da ONG. E daí, como é que se mantém uma ONG? Esse é o desafio. Criar uma ONG é fácil. Você junta 4 amigos aí, vamos criar uma ONG? Vamos. Cria, vai no cartório, registra, em uma semana está tudo funcionando. Melhor, no papel. No papel. Como é que faz isso? Como é que faz isso operar? Aí vem a questão, vamos trazer voluntários. Começa a trazer voluntários,
E isto não anda, não caminha. Por quê? Porque o voluntário é uma peça que ele pode e deve ser usado, mas você não consegue ter 24 horas. Ai, Saúde. desculpa. Mas você não consegue ter 24 horas voluntários operando para que você consiga manter uma organização social funcionando. Então, tem pontos que, através do trabalho voluntário, é possível você ter uma operação de organização social. Mas, por exemplo, não dá para você ter um contador voluntário, porque corre o risco de você ter problemas. Dá para você ter um contador ajudante, mas não o contador específico que vai cuidar da contabilidade dessa organização como voluntário. Porque na hora que a coisa apertar, com prazos e tudo mais, ele vai dar prioridade para quem paga ele. Né? Estou cansado de ver isso, cansado de ouvir histórias por aí. Ah, deixou de recolher, perdeu prazo, perdeu não sei o quê, por conta de ter um contador voluntário. Caramba. Uma banca de advogados, uma banca jurídica como voluntários. Pode ter? Pode. Mas eles são especializados em terceiro setor, eles conhecem o terceiro setor. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então, quando você fala, essa história do voluntário não ganhar nada nunca, é uma verdade, ele não ganha nada nunca. Mas também ele não é exigido ao ponto de que, do mesmo ponto que um trabalhador normal, certo? Então, essa é a grande diferença. E nós temos que aprender que, principalmente nós, quando eu falo, as organizações sociais brasileiras, elas têm que aprender que elas podem usufruir desse trabalho voluntário e devem usufruir desse trabalho voluntário, mas dentro da legalidade, dentro da lei, certo? Existe lei para isso. O Brasil foi um dos primeiros a criar uma lei específica para o trabalho voluntário, Isso. a 9.098, eu esqueci o número agora, Foi na época do 9.698. Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, exatamente. Então foi um dos primeiros países. E isso foi um grande avanço para as organizações sociais, ter uma lei específica para o trabalho voluntário. Isso dá tranquilidade para a organização e dá tranquilidade para o voluntário. Nem a organização vai ser explorada e nem o voluntário vai ser explorado de forma indevida. Né? Então, só que as organizações, elas ou querem que o voluntário faça tudo, ou não querem voluntário. E daí fica nesse entrave, e por isso que o nosso país tem tão pouco voluntário assim. Na última pesquisa, nós estamos com 13% da população como trabalhadores voluntários, o que é muito pouco. Nós estamos, na pesquisa mundial, nós estamos na posição 122 de 148 países pesquisados. Então, nós estamos mal na fita. Né? É. Agora, no Brasil ainda tem essa questão de relacionar voluntariado, por exemplo, com instituições que seriam mais voltadas ou foram criadas dentro de um perfil religioso? 54% ainda do trabalho voluntário no Brasil é oriundo das religiões. Então, eu acho isso, por um lado, muito bom, né? Por outro lado, eu vejo um nicho gigantesco ainda de exploração, no bom sentido, obviamente, de incentivo ao trabalho voluntário. Por exemplo, você não vê voluntários saindo das universidades, das escolas. E um outro percentual significativo tem saído hoje das empresas. Né? As empresas têm incentivado o trabalho voluntário. E isso é uma coisa importante de se falar, Cláudio, porque pode parecer que então as empresas todas são boazinhas, estão tudo pensando no bom, no social, tal. Não é bem isso. Não é bem isso. Primeiro, quando se trata de multinacionais, elas já vêm com essa demanda do seu país sede, que normalmente Europa e Estados Unidos já existe uma determinação para que exista um grupo de trabalhadores voluntários corporativos. Certo? Então, em primeiro lugar é isso. Segundo, afora, por que eles fazem isso? Porque o consumidor está muito mais atento ao que está consumindo. Ele vai na gôndola do supermercado, ele olha tal produto, e ele olha e fala, bom, peraí, essa empresa aqui, ela se preocupa com o social, com o ambiental, então eu vou comprar.
Lá fora, uma média de 60% dos consumidores olham o rótulo do produto e se preocupam em saber se aquela empresa que produziu aquilo tem um trabalho social ou ambiental. Aqui no Brasil não chega a 20% dos consumidores que têm essa preocupação. Então, primeiro vem essa demanda. E segundo, aqui no Brasil, que as empresas brasileiras que estão começando a se colocar na questão do trabalho voluntário corporativo, é porque está percebendo que isso é importante. Para o consumidor, ainda não, mas para o seu colaborador. Porque o trabalho voluntário é uma ferramenta de capacitação desse colaborador. Tá? Então, esse colaborador que faz trabalho voluntário, ele é muito mais... Ele é muito mais preocupado com a questão social, ele é mais preocupado com o outro, ele tem um entrosamento maior com seus pares, né? É uma pessoa que sabe ouvir melhor, uma pessoa que sabe se colocar melhor, uma pessoa que sabe trabalhar em grupo. E as empresas estão percebendo isso e sabendo que fazer esse tipo de trabalho, ou seja, trabalho voluntário, é muito mais barato do que contratar treinamento, certo? Sim. Então, é por isso que hoje você tem um grande núcleo de voluntários vindo das religiões, ao maior. Isso é histórico, na verdade. O primeiro trabalho voluntário no Brasil foi em 1583, na Santa Casa de Santos, a primeira Santa Casa brasileira, através da Igreja Católica, certo? Então, o voluntariado através das religiões é histórico. E, em seguida, nós temos a questão do trabalho voluntário corporativo. E daí vem os outros, principalmente individual, então, que vem pingando por aí. Escolas, universidades, são pouquíssimos que encaminham para o trabalho voluntário. Uma pena, mas são poucos ainda. Para quem está nos acompanhando aqui, tem uma empresa ou participa de uma empresa e a empresa ainda não faz o trabalho voluntário, qual dica você daria para iniciar um trabalho como esse? Contrate um consultor. Oi, estou aqui. Não necessariamente, mas assim, uma das preocupações sempre das empresas, obviamente, é uma questão de custo disso, né? Óbvio que vai ter um investimento nesse processo. A maior parte das empresas hoje, ela não quer criar um departamento dentro da sua empresa para se preocupar somente com isto. Salvo as grandes empresas que já têm. Então, uma média e pequena empresa, é muito mais simples para ela buscar fazer parcerias ou diretamente com organizações sociais ou com a contratação de um consultor realmente especializado na área de voluntariado corporativo. Tá? Então, é uma das minhas atuações, exatamente essa. Ali no papel. Uma das minhas atuações profissionais é exatamente essa, de prestar serviço para empresas, para criar ou gerenciar o quadro de voluntariado corporativo. Né? Entendi. Então, hoje eu faço isso aí para várias empresas, na região Guarulhos, aí, essa região aí eu faço com a JSL Logística, né? Eu trabalho com eles como consultor. Estou trabalhando também com a Cirela, que é uma grande incorporadora, né? Sim. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, que também tem um trabalho voluntariado bastante forte. E daí, essas empresas, então, ao invés de criar esse departamento, contratam um consultor, ou, quando são muito pequenas as empresas, fazem parceria com uma organização social que tem esse conhecimento para que se possa montar esse trabalho dentro da empresa. Então, esses são os dois caminhos mais simples que existem. Um outro caminho que existe, mas que ainda é pouquíssimo explorado, é a junção de pequenas empresas. E daí, junta 3, 4, 5 empresas e faz um único trabalho de voluntariado corporativo. Mesmo que não estejam tão próximas fisicamente, mas
que consiga mobilizar essas pessoas, também é uma possibilidade. Mas isso é pouquíssimo explorado ainda no Brasil, né? Isso é mais comum fora do Brasil. Eu tenho feito algumas, como é que eu posso dizer, provocações para que isso aconteça, principalmente junto à Câmara de Lojistas, né? Câmara que eles chamam, como é que chama isso? Associação de comercial. Isso, associação comercial, industrial. Eu tenho feito algumas provocações nesse sentido, até pensando, obviamente, na questão financeira das empresas, né? Então, a gente sabe que não é uma necessidade premente a questão do voluntariado, mas é uma coisa que eu poderia dizer que fica bem na foto para a empresa, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que poder conciliar essa questão de custos de investimento. Então, é por isso que eu tenho provocado algumas empresas nesse sentido. Vamos se juntar, né? Ao invés de um contratar um consultor ou uma organização, se junta 5, 6 empresas com um pequeno grupo de funcionários e consegue fazer isso. Tá? Então, é por isso que hoje as empresas têm investido, principalmente por conta de estar bem junto ao seu consumidor final. Entendi. Para quem está chegando agora, tanto aqui no Face quanto na Rádio Palermo, a gente está conversando com Roberto Ravagnani. O cara é consultor, é palestrante, é comunicador, apresentador, radialista. Você continua ainda com aquele trabalho como um médico em forma de palhaço, um palhaço em forma de médico? Continua? Palhaço em forma de médico, é isso. Sim, continuo. Eu dou, hoje, obviamente agora parado, né, por conta da pandemia, mas Sim. Continuo com isso e faço capacitação de grupos, né? Hoje eu estou muito focado também em capacitar grupos. Hoje eu capacito um grupo em Mogi das Cruzes, né, um grupo de palhaços. Vim até o ano passado, com esse ano não teve como por conta da pandemia acabou não acontecendo na turma, mas estava fazendo capacitação para um grupo em Imperatriz do Maranhão também. Legal. E alguns outros grupos menores aqui na região também fazendo capacitação. Então, tenho me empenhado bastante nesse sentido de fazer capacitação para grupos, porque é uma necessidade. Existem várias pessoas que fazem capacitação de grupos, mas a grande diferença é que a maior parte dos capacitadores são focados na arte, ou seja, são atores, são atrizes, e tem toda uma preocupação com a questão artística desse trabalho. Eu não sou ator, não sou artista, então eu tenho uma preocupação com o trabalho humanista, com a parte humana desse processo. E é exatamente a minha formação, né? A minha formação de palhaço foi feita com o Pat Adams, e agora, em 2018, eu passei 11 dias com a equipe dele, com o filho dele, no Peru, numa cidade chamada Iquitos, na floresta amazônica peruana, 11 dias imersos, 11 dias vestido de palhaço, 24 horas por dia, mostrando, trabalhando, tendo aulas no período da manhã e à tarde, uma parte da noite, fazendo intervenções em hospitais, em creches, em escolas, postos de saúde, asilos, mercado, praça pública, o tempo todo fazendo esse tipo de intervenção. Então, e o tempo todo, a grande preocupação, 11 dias de aula, nós tivemos 2 manhãs com práticas de arte, com uma palhaça de Los Angeles e uma outra palhaça da Argentina. Eram 60 palhaços de 13 países diferentes. O restante todo, ou seja, 9 dias de trabalho, só focado na questão do humanismo. Que legal. Então, isso é para ver que a linha original, né, o Pat Adams é o criador disso no mundo, a linha original dele é a linha humanista. Né? Ele não é ator, ele nunca se capacitou como ator, ele é médico de verdade. E daí vem todo o trabalho que ele tem desenvolvido. O filho dele é ator. Lars Adams é ator. Mas o trabalho que ele faz, o trabalho que ele fez com a gente, é focado na questão do ser humano.
né? Ele, por exemplo, não deu nenhuma aula, nenhuma parcela da questão artística. Então, esse é um dos diferenciais da minha capacitação, da capacitação que existe por aí. É o foco na questão do ser humano e não na questão artística. Entendi. Para quem quiser acompanhar aí seu trabalho, até mesmo te contratar como consultor e as outras atividades que você faz, qual que é o melhor contato aí, Roberto? Tem o Instagram, né, que é Roberto Ravagnani, o próprio Facebook também, Roberto Ravagnani. O meu site é robertoravagnani.com.br, né, www.robertoravagnani.com.br. Lancei ontem o meu podcast, está lá no Muito legal. site, tá no também, como é que chama aquele aplicativo de música aí, o Spotify? famosinho? Spotify, tá lá o meu podcast também. Lancei ontem, ainda só tem uma mensagem de cheguei, né? Uhum. Vamos começar a partir da semana que vem com material mais técnico mesmo. Esse material ele vai ser em duas línguas, ou seja, eu vou fazer tanto em português quanto em espanhol, porque hoje eu tenho uma interatividade muito grande aí com a América Latina e com o Legal. México principalmente. Então tem um trabalho que está aumentando aí a minha demanda para a América Latina, por conta de que existe uma demanda de especialistas de trabalho voluntário na América Latina e poucas pessoas têm se como é que eu digo, se apresentado como especialistas nesse assunto. Então, como eu tenho mexido um pouquinho por aí tudo, meu podcast então vai ser em 2 idiomas. Como eu faço já o programa de rádio é em 2 idiomas também. O programa de rádio, ele para as rádios brasileiras, ele vai em português, e para as rádios que são tem o rádio no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na República Dominicana, eles vão todos em espanhol, né? Então, eu acho que o caminho mais fácil é esse. O site tem lá, é só clicar, tem o meu WhatsApp lá, um link direto lá, eu não sei como é que chama isso, que você clica, o número já vai direto no WhatsApp. É um link. E dentro disso é o link mesmo, né? No Instagram também tem esse link, vai para o meu WhatsApp direto. Respondo todo mundo, mesmo que só foi para falar oi, falar pergunta, estou lá, sempre à disposição de todo mundo. E também pelo site dá para acompanhar minhas redes sociais, né? Dá para saber o que eu tenho feito, por onde eu tenho andado. Mesmo em pandemia, tenho participado de várias lives, tenho participado de algumas coisas. Agora, em agosto, eu faço dia 25, de 25 a 28 de agosto, eu faço 3 dias, são 4 dias, na verdade, dia 25 o dia inteiro. É um festival interamericano de voluntariado, eu que conduzo esse festival. Legal, cara. Então, são várias pessoas participando o dia todo. Eu vou estar num hotel sozinho, com uma equipe na área técnica, e os palestrantes vão estar em outras partes do Brasil e fora. Então eu vou conduzir isso lá desse hotel. E depois, do dia 25 à noite, 26, 27 e 28, é o Festival Interamericano de Filantropia Estratégica, que eu faço junto com a Rede Filantropia. Então, é um trabalho bem grande também, vai ser tudo gerado desse hotel, com os palestrantes à distância, só falando de terceiro setor. Então, é um dia inteiro de voluntariado e 3 dias só de terceiro setor. Gente de vários países, vai ser bem interessante, bem bacana isso daí. Então, assim, mesmo em pandemia, tenho feito bastante coisa, né? Bacana. Dando aula, algumas online, comecei algumas presenciais, felizmente, óbvio, mantendo o distanciamento, aquela história toda. Eu ouvi você falando que no metrô, por exemplo, história de 1,5 metro é piada, né? Porque Piada. não existe. Não dá, eu não consigo entender algumas coisas. Todo mundo, olha, gente, no bar tem que ficar 1,5 metro, mas no metrô pode ficar tudo junto, tá bom? Não tem jeito. Eu vi um vídeo que você estava com jovens. Que atividade que foi? Foi ontem à noite, numa igreja aqui da cidade de Taubaté, a Igreja Terrila, ela se chama. E eu fui lá exatamente para fazer. Aqueles jovens, eram 8 jovens, eles são os responsáveis pela área de voluntariado da igreja.
Então, só que, primeiro, são super jovens, né? Tinha uma menina lá de 13 anos, mas já é uma responsável pela área de voluntariado da igreja. E outras pessoas são mais idades e tal. Além de serem super jovens, a grande maioria, nenhuma experiência anterior com o voluntariado. Caíram de paraquedas e falaram assim, olha, você vai fazer um negócio de voluntário. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, porque quando a igreja veio conversar comigo, eles vieram falar porque precisavam uma capacitação exatamente para entender a questão do trabalho voluntário. Sim. E daí, eu estava recebendo um recado aqui, gente. Não, Desculpa, fica à vontade aí. Live é assim mesmo. Tá bom o som, tá tudo tranquilo? Tô te ouvindo não bem, tá a imagem, um céu maravilhoso aí tá atrás bom? de você. Então tá bom, então tá perfeito. Legal. Então, assim, o que eu fui fazer é uma capacitação de como gerir grupos de voluntário. Né? E eu fiquei muito feliz porque a maioria dos grupos religiosos, independente de que segmento religioso possa ser, Sim. não existe uma grande preocupação com capacitação das pessoas que cuidam do trabalho voluntário. Então foi uma dos motivos que eu falei, poxa, eu quero fazer isso, porque eu acho muito bacana entrar com grupos religiosos que têm uma força gigantesca na questão do voluntariado, mas precisam de capacitação. Precisam. Então, por isso, ontem que eu fui lá dar primeiro encontro de capacitação para esses jovens. Né? E um grupo deles ainda lá tem um grupo também de palhaços voluntários que fazem trabalho tanto em hospitais quanto em asilos, né, em unidades de longa internação, que também vão passar por uma capacitação comigo. Então, as igrejas, eu fico feliz que a igreja tenha me chamado, porque eu tenho feito algumas provocações também nesse sentido, né? Eu estou trabalhando, agora que eu estou lembrando, eu estou falando de igreja, eu trabalho também com a Igreja Católica em São Paulo, com uma Irmãs de Santa Cruz. Também é um grupo religioso de freiras que administram uma unidade gigantesca de atendimento, e elas, 2 anos já do ano passado, e esse ano só não aconteceu por conta da pandemia, mas estão sendo capacitadas para gerir melhor o grupo de voluntários dela. Lá nesse grupo das irmãs, por exemplo, acho que eles têm quase 60 voluntários atuando lá fortemente, mas também estavam meio perdidas, né, voluntário trabalhando demais por conta da falta de capacitação. Então precisa disso. Todos os segmentos religiosos precisam se capacitar para atender melhor esse voluntário, poder ter mais voluntários e, principalmente, que é o mais preocupante, estar juridicamente protegido. Isso. Esse é o grande desafio. Porque nós sabemos o esforço que é para se manter uma organização social. Né? O esforço de captação de recurso, o esforço de idoneidade, o esforço de trabalho. E daí um trabalho de voluntário mal feito ou mal assessorado pode ficar com um risco jurídico muito grande e por todo esse trabalho a perder. Por isso que tem que ter essa preocupação. Sim. Você que está em contato com o pessoal da América Latina e até o México, né, que já é América do Norte, Sim. O voluntariado lá é mais desenvolvido que o nosso? É difícil falar que é mais desenvolvido. Eu acho que eles estão num nível muito parecido com o nosso. Como é o nome do seu filho? Diego. Como é o nome? Diego. O Diego. É Diego, né? Diego. Tá grandão ele, hein? Nossa! Cresce rápido. Muito rápido. Então, o que acontece? Fora do Brasil, vamos contar América Latina e México, existe um trabalho voluntário muito parecido com o nosso, certo? O que também falta é a questão da capacitação.
Então, existem alguns grupos hoje bem fortes. Eu faço parte de um grupo no México, faço parte de um grupo no Peru, que também a gente tem um trabalho online exatamente para poder melhorar esse potencial que existe de voluntários. E com uma característica muito interessante. Nos outros países, fora Brasil, a grande maioria esmagadora de trabalho voluntário vem da religiosidade. Vem da religiosidade. O trabalho ainda corporativo, por exemplo, está caminhando, né? Alguns países um pouco mais largos, passos, outros menos. Peru é um país que tem um voluntariado corporativo que está crescendo bastante e bem forte, está estruturando, está bem estruturado, tem uma organização bem interessante que está cuidando disso lá. No México, a organização que eu sou parceiro lá, a YYZ Projetos de Desarrollo Social, é uma organização que está crescendo nesse sentido também, mas principalmente na questão de captação de recursos e apoio ao voluntariado. Como também não tinha um especialista no assunto, por isso que eu estou ajudando, começando a fazer algumas coisas juntos com eles, mas de forma geral está muito parecido com o nosso. De forma geral está muito parecido com o nosso. Com um detalhe, eles são mais responsáveis no sentido de assumir responsabilidades do que a gente. E se eu conseguisse destacar um país, eu não posso afirmar de todos, mas um país que tem um voluntariado muito forte é o Equador. O Equador tem um trabalho voluntário extremamente forte e bacana, bem organizado, bem feito, bem interessante o trabalho do Equador. Tenho acompanhado algumas coisas de lá, um trabalho bem, bem interessante. Agora, como é que o pessoal te trata, né, como sendo brasileiro? Porque existe uma coisa no Brasil que ele não é muito focado na América Latina culturalmente, então foca mais na Europa, ou na América, nos Estados Unidos. Tanto as músicas, né, de linguagem espanhola, poucas que fazem sucesso aqui. Como é que eles lidam com essa diferença aí cultural? Então, quando você assim, de bate-pronto, ou seja, quando você chega, né, você se apresenta inicialmente, existe, eu não vou dizer que é uma repulsa, nada disso, mas assim, um esfriamento, mas não é uma coisa tão calorosa. Mas a partir do momento que você começa a conversar, eles começam a perceber que efetivamente você é uma pessoa interessada, é uma pessoa que tem um grau de conhecimento, está a fim de fazer parcerias efetivas para crescermos juntos, né? E se preocupa em falar o idioma e tudo mais, então a receptividade tem sido fantástica. Todos os países onde eu tenho conseguido parcerias, onde eu tenho conseguido entrar para falar e começar a fazer alguma coisa, a receptividade é fantástica. O México é assim, tem um calor assim fantástico de amizade com eles, né? Então existe uma preocupação, eles falam com a gente, comigo, né, de poxa, está acontecendo isso aí no Brasil, como é que você está? Tá tudo bem? Então, depois que você entra, é muito bem recebido. Muito bem recebido. Mesmo na Argentina, que todo mundo fala, os argentinos, né, que não sei o quê. Não, mas nada disso. Os argentinos são fantásticos, tenho amigos argentinos, tenho parceiros de trabalho lá que são incríveis, com uma amistosidade incrível. Então, fico muito feliz. No Peru adora brasileiro, viu? Peru adora brasileiro. Tenho um sócio, faço parte de uma empresa no Chile, também, com um chileno incrível, que é a GIA Consultores. Eu sou um dos associados deles para a questão do voluntariado no Chile. Também sou muito bem recebido por eles. Acho que os que menos gostam da gente, se posso dizer isso,
Talvez Venezuela, daí por questões políticas, né, Política. envolvidas aí nesse processo todo. Paraguai, pouco faço pouco com eles, pouco falo com eles, mas eles são bem reticentes a nós brasileiros, né? Acho que existe uma questão fronteiriça aí muito complexa também, que atrapalha essa relação. Uruguai é muito amistoso com a gente, adora brasileiro. O Uruguai são fantásticos. É um país que eu adoro e é um país que tem uma cultura incrível, o Uruguai, né? Rica, né? Tem uma preocupação rica, tem uma preocupação com a área social muito forte. E é um país que você não ouve falar, né? Você sabe que ele existe, mas Isso. ninguém fala dele, né? Tá ali quietinho, né? Ninguém se mexe. A gente brinca que ele finge de morto, né? Passar desapercebido. Mas está lá, tem um trabalho bacana, é um país culturalmente muito rico, é um país que não tem grandes problemas com seus vizinhos, economicamente é um país estável. Obviamente que agora, na pandemia, ninguém é estável, mas economicamente é um país estável também. É um país legal. Pouco falo com o Panamá também. Equador, que eu já falei que tem um trabalho muito forte, né, muito bacana. Sim. Basicamente são esses países que a gente tem mais contato aí. Agora Bolívia, que muito fraco também. uma curiosidade, nesses países você precisa de visto, ou essa questão do Mercosul, Unasul, acabou dando uma unificada? Não, está tudo unificado. Você não precisa de nenhum tipo de visto nesses países. Nem mesmo no México. O México também você não precisa de visto, salvo se você for fazer o seu voo, fazer uma conexão via Estados Unidos. Aí você precisa ter visto dos Estados Unidos, só para conexão. Mas caso você vá direto, não precisa nem de visto para o México, né? Então, assim, estamos bem tranquilos com relação a esses países, né? Legal. Um outro país que é interessante também é a República Dominicana. É um país extremamente pobre, é um país muito pobre, mas está passando por grandes conflitos lá dentro, conflitos de guerrilha, conflitos econômicos, mas é um país interessado, né? Foi um dos primeiros jornais de fora do Brasil a querer a minha coluna, foi um jornal da capital, Santo Domingo, que é lá da República Dominicana. Então, Que fiquei bem legal, cara. feliz. Não conheço ainda a República Dominicana pessoalmente, né, de ter ido para lá, não conheço, não tive essa oportunidade ainda. Mas tem um trabalho bem bacana com relação ao voluntariado. Eles têm lá chama-se Centro de Desenvolvimento e Fortalecimento do Voluntariado da República Dominicana. É um trabalho bem forte que eles têm lá. Bacana. Roberto, fala de novo do evento, né, interamericano que vai ter aí em agosto, né? Sim, sim. Então, em agosto, temos o Festival Interamericano de Voluntariado, que acontece no dia 25 de agosto, o dia todo. E a partir do dia 25 à noite, até o dia 28, são 3 dias e uma noite, com o Festival Interamericano de Filantropia Estratégica. Quem quiser saber mais, inscrições e tudo mais, entra no site redefilantropia.ong. Desculpa, filantropia.ong. ONG. Filantropia.ong. Lá tem todas as informações para você poder participar deste festival. Este ano, esse festival vai ser online, né? Ele acontece já há 9 anos presencialmente. A cada ano ele acontece num estado brasileiro. Esse ano era para acontecer em Florianópolis, ele foi adiado, mas mesmo assim não conseguimos realizar ele presencialmente, então vai acontecer virtualmente, via digital. Mas já está confirmado para 2021, de 28 de fevereiro a 3 de março, em Florianópolis, o evento presencial desse mesmo festival. Então agora, em 25 de agosto, acontece ele virtualmente. Será um prazer ter vocês todos aí que estão nos assistindo agora ou daqui a pouco ou depois, né? Mas ter aí vocês
conhecendo um pouco mais. Entra lá, ou no meu site, robertoravagnani.com.br, ou através do site filantropia.ong, você pode ficar sabendo desses eventos, tá bom? E quem quiser me acompanhar, já falei do podcast, está lá no meu site Isso. também, ou no Spotify, você tá lá, é só colocar meu nome, Roberto Ravagnani, que já vem lá, bonitinho, o nosso podcast. Beleza? Claudio, Legal. obrigado, viu? Muito Pô, eu que obrigado pela agradeço. oportunidade. E quando quiser, a gente bate mais papo, tá bom? Beleza, tudo de bom aí, bom trabalho e sucesso aí em Tremembé. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Tchau, Tchau, Claudião. tchau. Vamos que vamos. Tchau, Diego. Valeu.